Como músico e compositor, o piano é a minha ferramenta de trabalho. Sendo um instrumento de cordas percutidas e polifónico, é como se dentro dele habitasse uma orquestra com possibilidades infindáveis. Na música que escrevo, consigo escutar os sons mais antigos da civilização humana, presentes na dança, no canto, no teatro ou no cinema. Como desenhador, tenho traçado muitos caminhos, que vão do papel às atuações ao vivo, com músicos, atores e bailarinos. E o computador, com a caneta digital, tem-me permitido dialogar com outros instrumentos, partilhando gramáticas de tempo, estrutura, textura, abstração e emoção. Dos nossos espetáculos conjuntos, na conversa entre instrumentos, nasceu a vontade de partir à descoberta dos primeiros sinais sensíveis da presença humana no universo. Que histórias nos contam os desenhos gravados nas rochas há 20.000 anos atrás? Que acontecimentos, mistérios e magias se partilhavam à volta da fogueira? Com que sonhavam essas pessoas? O que desejavam? De que é que tinham medo? Que melodias cantavam? Que danças faziam? Olho as gravuras sulcadas nas rochas do Vale do Goa, observo desenhos que parecem vivos, em movimento, e fico a perguntar-me se foi aqui que começaram todas as histórias do mundo. O que estamos aqui a falar é de uma forma moderna da representação do movimento, é a decomposição do movimento, é a forma que dá origem ao cinema. Não é? E isso, de facto, aqui o Coa mostra-nos com ainda maior clareza do que, pronto, Lascaux tem isso, os Pirineus têm várias grutas que têm isso, Altamira também tem, mas aqui, de facto, isso é evidente. Ou seja, temos um conjunto de animais com 2, 3, 4 cabeças e que nos sugerem a representação do movimento. Ou seja, o que temos aqui é uma forma moderna. Ou seja, aquilo que temos aqui representado há 20.000 anos foi aquilo que foi reinventado no século XIX, já com o advento da fotografia. É que se nós quisermos representar, dar vida, não é? Porque o que está aqui a representar são seres vivos. Mas já estamos aqui num paradoxo, porque nós queremos representar animais vivos. E representamos animais vivos, até representamos se é macho, se é fêmea, às vezes em que época do ano, o veado, por exemplo. Mas ao representar um animal vivo estamos a matá-lo porque ele deixa-se mexer. Eu às vezes até desafio os miúdos a contarem a história do bode da cabeça em movimento, não é? O que é que se passou ali? O que é que o homem tentou retratar ali? Está ali uma narrativa. Está ali uma narrativa. Qual é que nós não sabemos, mas podemos inventá-la. Como é que as pessoas da Idade da Pedra, como é que os amigos da Idade da Pedra liam aquela imagem? Conseguiam ler lá vários movimentos? Pelo menos uma coisa já está lá. Ou seja, já está uma história da parede por uma razão simples. Porque aquela imagem representa um animal que não está ali naquele momento. Portanto, isto é a invenção do tempo deslocado. É a invenção do presente e do futuro. Qual a importância da repetição?
Os ciclos da Terra estão presentes desde a origem da humanidade. O dia, a noite, os ciclos lunares, as estações do ano, as colheitas, as fases da vida, passado, presente e futuro. Encontramos as histórias cíclicas nas mais diferentes manifestações culturais, da Austrália com as songlines aborígenas até ao refrão de uma canção pop. De que forma então encontramos manifestações destes ciclos e repetições na arte? Podemos falar em ritmos e sons, porque o picotado, o percutir diretamente na rastra, temos um som, não é? E ao fazer tipo arado, como se fosse um arado, riscar a pedra, terá certamente um outro som diferente. Voltando às histórias, porque é que ainda hoje a tradição oral usa ritmos e rimas? Porque são fáceis de lembrar. Mas a repetição faz parte da aquisição de competências também. E, portanto, isso é uma coisa. Por outro lado, a própria repetição como forma de aprendizagem, repetição como forma de estabilizar o que se quer comunicar. Obviamente que a gente também liga muito a questão da repetição à criação, por um lado, de estados de segurança. No caso das canções de embalar, eu acho que há ali um acompanhar, porque a criança, quando tem dificuldade de adormecer, é uma questão orgânica, né? Vai estar tudo bem, está tudo bem, né? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Qual a função das histórias de família? As histórias e os mitos sempre tiveram um papel simbólico essencial na cultura humana. Deuses, demónios, heróis representavam o sublime, o inexplicável, mas também a perversão e as nossas angústias maiores. Contamos o que presenciamos e ouvimos, o que foi sonhado ou vivido, e nesse processo de contar acrescentamos novidade. Não nos limitamos a reproduzir uma história. Estas histórias acompanham-nos há milhares de anos, da arte rupestre ao cinema, do teatro grego à dança contemporânea. Os grandes temas da existência vão sendo revisitados num eterno retorno geracional. As histórias de família ligam o nosso presente ao passado. São também uma ponte essencial no processo de nos conhecermos, permitindo, na evolução biológica, a construção daquilo que chamamos cultura humana. Nós precisamos em cada geração, para além de toda a parte biológica que nós passamos, não é? A nossa herança genética, não é? Que vem sempre do pai e da mãe, ou no caso da nossa espécie, precisamos de passar todo esse edifício e, portanto, montamos um sistema de passagem desse edifício que é a cultura, que envolve tudo isto. Não é? É como se nós tivéssemos, durante 20 anos, uns cabos ligados, não é? E tivéssemos a absorver tudo aquilo, porque é isso que nos vai depois permitir desfrutar das nossas vidas, construirmos as vidas como quisermos. Se nós desligarmos esses cabos, hoje, se nós desligarmos esses cabos, as pessoas ficam absolutamente associais. Isso, pronto, já houve aquelas famosas crianças que foram abandonadas, ou crianças do lobo, etc, etc, que foram criadas ou que sobreviveram, nunca mais voltam a poder falar. Nunca mais voltam a poder compreender a nossa própria existência. Porquê? Porque esse é um processo que nós chamamos de coevolução entre a biologia e a cultura. E isso só existe na nossa espécie. O nosso pensamento todo é historicamente muito apertadinho. Ou seja, precisamos de todos, inclusivamente dos que já cá não estão vivos, não é? Para nos ajudar a pensar de forma livre e aberta as possibilidades das coisas. As possibilidades de revelação das coisas. Todo o processo de evolução biológica é condicionado pelo crescimento
da cultura, e toda a cultura é condicionada, ou condiciona, por sua vez, a nossa própria evolução biológica. A cultura como um todo dá-nos uma vantagem seletiva brutal. Será então que começámos a contar uns aos outros as nossas histórias porque isso nos dava vantagens sobre as outras espécies? Porque nos permitia passar conhecimento de geração em geração sobre técnicas de caça, os ciclos da natureza ou como cuidar dos enfermos? Ou será que também começámos a inventar histórias para explicar as muitas coisas que não percebíamos, como o mistério do movimento dos astros ou as mudanças meteorológicas? Todas as comunidades, todos os grupos culturais têm sempre uma explicação de como é que o mundo surgiu. Este é um ponto que nos une. Porque é que nós precisamos de saber como é que o mundo surgiu? Como é que nós estamos cá? Leva-me, de facto, a pensar que a origem está sempre muito mais para trás do que a gente imagina. Quantas vezes as origens já começaram e a gente não percebeu? Eu acho que quando a gente está aqui a falar de uma arte, digamos, universal e que atravessa épocas históricas, eu acho que há, de facto, um eu coletivo onde o artista foi intermediário. Foi intermediário com a sua identidade, não há dúvida, mas já há essa interpretação do mundo. E por isso é que ela ainda nos diz tanto, tenham decorrido o tempo que decorreu. Para mim, o contar histórias é uma tentativa de encapsular o mundo, de encapsular todos os aspectos da condição humana num objeto portátil. Portanto, o que acontece com as histórias é que são portáteis. Mesmo quando são escritas ou desenhadas numa parede, essas histórias são portáteis porque viajam através do tempo. Ora, eu quando vejo alguns objetos e algumas expressões artísticas, e podemos ir exatamente para as mais óbvias, portanto, para a arte rupestre, por exemplo, ou quando vamos para situações como essa, nós percebemos que é exatamente, se calhar, o facto experimental de se ter iniciado uma cadeia de inscrições que, pela sua dinâmica lúdica, pelo encantamento que produziu a revelação do que é que se acabou de fazer, que terá gerado ali um turbilhão, uma dinâmica quase imparável de continuar, até tornar quase obsessiva a descoberta do que é que a pessoa efetivamente quer ir fazendo mais para além daquilo que já fez. Pronto. E isso é um processo de nascimento. Mas o movimento é sempre humano. É um movimento de queda, é um movimento de ascensão, é um movimento de superação dos problemas, é um movimento de atrevimento e recompensa pelo atrevimento, o atrevimento e punição por esse atrevimento. E, portanto, aí temos as variantes. Portanto, uma história, para mim, ganha luz quando se arredonda como um mito. Para mim, a definição de mito é uma pedra que cai no ribeiro e é trabalhada, vai sendo alisada, vai sendo arredondada pelo tempo e pela água.
E eu penso no primeiro verso do poema da Luísa Neto Jorge, não é? Que é o poema ensina a cair. E podemos dizer aqui, a arte rupestre ensina a cair.